Olá, meus amigos, muito bom dia. Deixa eu colocar aqui o microfone, que eu acho que melhora o som. Esquecendo, ó. Olá, meus amigos, bom dia novamente. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você está tendo contato com o canal pela primeira vez, se esse é seu primeiro vídeo, eu me chamo Gleice Alves, sou advogada, trabalho já há 7 anos com planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar. Estou aqui à frente desse nosso canal, que trata especificamente, coloca aí uma lupa, uma lente de aumento aí sobre esse nosso produto holding familiar. Então, se esse é seu primeiro contato com o canal, seja bem-vindo. E se esse conteúdo fizer sentido para você, se for interessante para você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like no vídeo, deixe o seu comentário, tá? Porque o canal aí tem crescido bastante com a participação de todos vocês, especialmente no atendimento aí de dúvidas, a resposta a comentários. Na verdade, a gente tem aqui uma grande comunidade, uma comunidade aberta, né, de livre inscrição, uma grande comunidade de discussão aí dos temas mais relevantes, os temas mais aí vibrantes sobre holding familiar. Ok, gente? E para quem tem me perguntado aí via e-mail, via chat do canal, via direct no Instagram, nós estamos aí com o projeto do curso Holding Familiar do Zero, né? Que é um curso que tem, como o próprio nome indica, o objetivo de ensinar você a trabalhar, a introduzir esse produto no seu escritório partindo realmente do zero, tá? Então, ele se aplica para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com o holding familiar e que querem realmente aprender desde o início, desde a parte classificatória, conceitual, até os módulos mais avançados, como uma eficiência tributária global da holding, né? Passando por aqueles profissionais que também já trabalham com holding, mas que querem aprimorar seus conhecimentos, querem ter uma outra visão sobre o instituto, querem ter aí uma atualização jurisprudencial aí dos principais temas envolvendo o instituto, ok? Então, se você está vendo esse vídeo depois do dia 6 de abril, você já tem o link aqui embaixo da página do curso com todas as informações aí para você aderir a esse projeto, que com certeza vai fazer diferença aí no seu escritório de advocacia, no seu escritório de contabilidade, e em especial para advogados, vai tirar você dessa dependência, desse grilhão terrível, que é depender exclusivamente do Poder Judiciário para você conseguir girar a sua estrutura, tá? Então, você vai finalmente se ver livre dessa dependência que nós temos, né, em relação à necessidade de levar o nosso serviço, parte do serviço que nós prestamos, estar atrelado aí à morosidade e burocracia do judiciário, inclusive para nós ganharmos dinheiro, né? Então, isso com certeza, o holding com certeza vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Se você está vendo esse vídeo antes do dia 6 de abril, então, aqui na descrição, a gente tem também o link do grupo de WhatsApp, tá? Porque para essa primeira turma nós preparamos bônus, um bônus bem especial, tá? Um bônus bem bacana, e aí eu sugiro que você entre no grupo para receber o link aí em primeira mão, tá ok? E aí poder participar aí dessa primeira turma, turma especialíssima, né? E ficar aí com ter direito a todos esses bônus, ok? Bom, gente, mas vamos ao conteúdo de hoje, vamos ao conteúdo de agora, tá? Vamos lá, gente. É uma dúvida aqui da colega, eu vou ler aqui. Ela colocou aqui. Doutora Gleice, no exemplo que você deu, o exemplo que ela tratou foi do filme, do vídeo, olha. Finalizei a holding familiar e ela adquiriu novos bens. Preciso atualizar tudo no contrato social? Então, foi nesse vídeo que ela fez a pergunta. Então, ela colocou assim. Boa noite, doutora Gleice, boa noite. No exemplo que você deu, sendo essa empresa não operacional, e o patriarca, que é apenas administrador, como poderia adquirir novos imóveis? Aí ela continua. O patriarca não é mais sócio. Como colocar dinheiro na holding para ela comprar um imóvel e depois doar aos filhos? Gente, essa pergunta é de uma recorrência muito grande, tanto entre os clientes que buscam o escritório, tá? Ele quer saber como operacionalizar depois, como advogados e contadores, tá? E aí, gente, eu vou aqui pedir permissão de vocês para compartilhar aqui uma tela.
Gente, vou pausar aqui rapidinho, porque para poder passar aqui o slide, tá? Rapidinho. Vou pausar aqui a gravação para pegar o slide específico. Prontinho, gente. Voltamos aqui, já localizei, tá? Olha só. Eu quero compartilhar essa tela aqui com vocês para mostrar, tá? Ó, isso aqui é uma aula, é a aula 1 do módulo 5 lá do curso, tá? Tá compartilhado aí com vocês a tela. Deixa eu colocar aqui que fica melhor. E vejam, olha, a gente tem uma aula específica no curso sobre isso, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tem 15 slides, tá vendo? Ó? Tem 15 slides falando exatamente sobre essas questões, tá? E aí, não teria como eu trabalhar aqui com vocês 15 slides dentro de um tempo hábil, né? Para a gente poder abordar esse tema. Então, eu selecionei alguns slides daquela aula, tá? Aquela aula tem mais de 1h30 de duração. E eu selecionei aqui alguns slides que é para facilitar a explicação, tá? Que eu acho que vai ficar mais didático, tá? Então, aqui seria a aula, né? E aqui, gente, eu vou fazer uma explicação, obviamente, bem mais simplificada, né? Bem mais objetiva, para atender aqui a dúvida da colega. Que, como eu disse, essa dúvida tem uma certa recorrência, tá? Mas eu selecionei slides específicos. Então, ela colocou aqui, ó. Boa noite, doutora. No exemplo que você deu, na verdade, o vídeo era uma dúvida de um outro colega. E que vocês podem ver que é até bem semelhante, tá? Mas aqui eu vou tratar outros pontos aqui na resposta dessa dúvida. Ela botou aqui, ó, sendo essa empresa não operacional e o patriarca, que é apenas administrador, como adquirir novos imóveis? Então, vamos lá. Gente, uma sistemática bem simplificada, tá? De holding, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui uma família, um casal, tá? Nessa explicação, eu não estou considerando aqui questões de regimes de bens, tá? A gente está partindo do princípio de que isso já foi analisado, é para a gente entender a sistemática geral. Então, eu tenho aqui esse casal, tá? Eles são casados e têm 3 filhos. Maiores, capazes, certo? Solteiros. Então, isso não vai entrar aqui dentro dessa explicação global, é para a gente entender só o panorama da questão. Então, esse casal tem bens em nome da pessoa física, eles têm como objetivo fazer uma proteção desse patrimônio e a transferência, o planejamento sucessório para 3 filhos. Então, eles constituem uma holding familiar, que no nosso exemplo aqui é uma empresa limitada, tá? Uma sociedade limitada. Eles constituem essa holding familiar, então eles são sócios dessa holding, e eles começam a fazer, ó, a transferência dos bens para essa holding, ok? Então, seria aqui a fase bem inicial, tá? Vamos lá. Depois disso, a gente tem aqui, não sei se eu estou atrapalhando, deixa eu ficar aqui. A gente tem aqui, já numa fase mais avançada, a gente tem que todo o patrimônio do casal já passou, ó, estava em nome deles, em nome de pessoa física. Esses bens, eles já passaram agora, ó, para a holding, tá certo? É aquela relação societária que havia aqui, ela agora vai ser desfeita, porque este casal, que é o detentor das cotas, ele vai fazer a doação das cotas para os seus 3 filhos. Então, a relação societária que havia entre o casal e a holding, ela deixa de existir, a relação societária, e ela passa a existir, então, em relação aos 3 filhos do casal, que vão receber a doação das cotas do pai e da mãe, tá? E passarão a integrar aí o contrato social da holding na qualidade de sócios, tá certo? E aqui você desfaz o vínculo societário. Societário, vou repetir, você desfaz o vínculo societário deste casal com a holding, ok? E aí a gente tem aqui mais, como eu disse, né, são 15 slides e eu reduzi para 13 slides para vocês entenderem. E aí, essa doação de cotas aqui, ela é feita, em regra, com reserva de usufruto, com reserva do poder de voto a esses usufrutuários, a manutenção da administração em nome do pai e da mãe, que doaram suas cotas. Então, eles deixam de ter aqui, ó, um vínculo societário com a holding, tá? E eles passam a ter um vínculo indireto. Indireto do ponto de vista político, porque ele mantém o poder político em suas mãos
por força da reserva de voto exclusiva em nome dos usufrutuários, enquanto da vigência do usufruto. Então, eles mantêm o poder político em suas mãos, em que pese não sejam mais sócios, tá? Eles mantêm o poder econômico, porque eles são usufrutuários, então, todos os rendimentos, toda a exploração patrimonial que houver aqui, não será distribuída aos sócios como distribuição de lucros e dividendos, mas serão destinadas aos usufrutuários, tá certo? E eles mantêm também aqui o poder executivo, digamos assim, o poder administrativo em suas mãos, através da verificação aqui da instituição de cláusulas de administração. Eles conservam para si os poderes de administração com cláusulas específicas lá, delimitando os poderes do administrador em relação à sociedade. Tá certo? Então, ao final da holding, você tem esta conformação aqui, tá? Então, você tem o João e a Maria como usufrutuários, conservando o poder de voto. O vínculo deles agora com a sociedade é de administração, voto e usufruto, tá certo? Os bens estão na holding, os sócios são os 3 filhos, que são detentores da nua propriedade dessas cotas que eles receberam, tá certo? O vínculo societário, ele muda de lado, então ele estava aqui, ó, vou voltar aqui, são poucos slides, então você tinha um vínculo societário aqui do João e da Maria em relação à holding, com a transmissão das cotas, esse vínculo passa, então, a ser societário para o Guinho, Zezinho e Luizinho, mantendo-os aqui como administradores. Gente, eu estou falando bem, eu peguei uma aula de 1h30 e resumi aqui, tá? E eu vou voltar para a pergunta da colega, tá? Sendo essa empresa não operacional, eu vou tratar disso também, tá? E o patriarca é apenas administrador, veja que eles são administradores, tá? Eles não são mais sócios, tá? Como adquirir novos bens imóveis? Aí, o patriarca não é mais sócio. Como colocar dinheiro na holding para comprar um imóvel e depois doar esse imóvel para os filhos? Vamos lá, gente. Vamos lá. Por partes. Primeira coisa, tá? Existem formas aqui de essa holding, ela adquirir bens, tá? Qual é uma forma que seria bem usual? Por exemplo, da exploração desse patrimônio. Então, por exemplo, ele integralizou aqui no exemplo que eu dei na aula, ele integraliza dinheiro, ele integraliza salas comerciais, ele integraliza aplicações, né? E a gente vai ver a questão das aplicações financeiras, se vale a pena ou não integralizar por conta da questão tributária, tá? Mas, em regra, ele integralizou também essa aplicação. Veículos imóveis, tá? Então, aqui eu botei uma casa de uso na cidade, uma casa de residência, tá? Um imóvel de campo, de recreação e salas comerciais aqui. É o exemplo da aula, tá? Então, vamos lá. Quais são as formas que tem dessa holding adquirir bens? A primeira, e a mais comum, a mais usual, é da exploração desse patrimônio. Então, por exemplo, se ela tem locação, por exemplo, dessas salas comerciais, tá? E ela foi integralizado o dinheiro, então ela tem dinheiro em caixa, e tem, de repente, aplicações financeiras que foram trazidas para cá e que ela pode liquidar e ter uma liquidez imediata, ela pode, com esse dinheiro, ela mesma adquirir imóveis. Ok? Então, esse é um primeiro ponto, tá? Vou falar já da questão de ser operacional ou não, a gente vai entrar nisso. Mas eu preciso que você fixe aqui essa informação. Então, ela pode, com receita própria, adquirir imóveis, assim como uma pessoa física com receita própria pode adquirir imóveis. Nesse ponto, não há uma distinção, tá? Então, a pessoa, de repente, recebeu um precatório que ela estava aí esperando do poder público, finalmente, né? Eu costumo dizer que o precatório não é um precatório, é um predatório, né? Porque ele demora tanto tempo, que ele consome, muitas vezes, o seu próprio valor. Mas ela recebeu um precatório significativo, ela não quer ficar com aquele dinheiro parado, ela quer investir em alguma coisa, ela compra um apartamento e coloca para alugar. Ela pode, não tem impedimento nenhum. Tá? Do mesmo jeito, a holding. Então, houve a liquidação aqui de uma aplicação financeira, por exemplo, que já estava aqui na pessoa jurídica, tá? Não estava valendo a pena do ponto de vista tributário, ficou mais interessante ela liquidar, adquirir um imóvel e colocar para locação. Sem problema nenhum. Ela pode fazer isso. A receita de locação dessas salas comerciais, ela pode destinar, por exemplo, para aquisição de um imóvel, né? Fazer um financiamento direto junto à construtora ou dar uma parte desse dinheiro, financiar o restante na própria pessoa jurídica, pode, sem problema nenhum, tá? Então, primeira pergunta que ela colocou aqui, ó, sendo essa empresa não operacional, eu vou entrar, e o patriarca, que é apenas administrador, como adquirir novos imóveis? Então, uma forma é essa. Veja que isso não mexeu
com nada em relação à administração, em relação aos antigos detentores do patrimônio, tá certo? Outra situação, uma situação 2, tá? Que também é possível. Esse casal, vou usar aqui o casal, pode ser o patriarca, a matriarca, enfim, o casal, né? Os antigos detentores do patrimônio, tá? Eles, de repente, tinham uma aplicação financeira que não valia a pena integralizar na holding por conta da questão tributária, não valia a pena trazer esse investimento para dentro da holding. E aí eles preferiram, de repente, liquidar esse investimento, tá certo? Um exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. E preferiu liquidar essa aplicação financeira aqui e fazer um investimento no imóvel. Era mais interessante, a aplicação financeira não estava com tanta rentabilidade, a rentabilidade estava muito a longo prazo, era mais interessante eles adquirirem um imóvel. Aí, veja bem, vou usar como exemplo aqui a Maria. Imaginemos que essa aplicação financeira é em nome da Maria, tá? E ela resolveu liquidar essa aplicação financeira e comprar um imóvel na pessoa física, tá? Se ela adquirir um imóvel na pessoa física, ela vai ter que pagar ITBI. É uma operação normal, compra e venda normal. Esqueçam a holding. Não estou falando da holding nesse momento, tá? Ela, Maria, pessoa física, pessoa natural, está comprando no mercado uma sala, uma loja. Um exemplo, uma loja. Está comprando uma loja, um imóvel comercial que ela vai alugar aí para uma possível loja de roupas, por exemplo, tá? Ela não tem interesse em colocar a loja, ela quer só o imóvel. É bem localizado, ela achou que era bem interessante. Então, ela resolveu comprar esse imóvel para investimento. Ela vai pagar ITBI porque ela está adquirindo de alguém. Ela compra esse imóvel. Aí, digamos que ela diga assim, não, mas não faz sentido esse imóvel ficar no meu nome se eu tenho uma holding. Ela pode transferir esse imóvel para a holding. Essa sistemática não é o melhor caminho. Eu estou mostrando aqui, mostrando que ele é possível, mas não é o melhor caminho. Por que não é o melhor caminho? Porque ela vai pagar a ITBI da aquisição que ela está fazendo como pessoa natural, e depois ela vai levar esse imóvel para a holding, tendo que discutir imunidade do ITBI, que com as implicações do tema 796, mais o 1113 do STJ, trouxe um cenário muito ruim. A gente vai falar sobre essas questões aqui ainda, e tem lá aula no curso, tem um módulo inteiro de ITBI com 7 aulas só tratando dessas questões, tá? Mas a questão é, voltando para cá, se ela adquire na pessoa física, vai pagar ITBI, não tem jeito, essa operação é uma operação normal do mercado. Quando ela for levar para a holding, ela vai discutir a imunidade ou não do ITBI, ela vai discutir a incidência ou não desse ITBI nesta transmissão onerosa dela levar de novo imóveis para a holding, tá? Então, essa não é uma forma muito interessante. Aí a colega pergunta assim, mas ela não é mais sócia, como ela poderia levar esse imóvel para a holding? Ela poderia, a sociedade poderia emitir novas cotas, e ela, então, integralizar essas novas cotas com esse imóvel. Na mesma operação que foi feita lá atrás. Ela volta a ser sócia da holding, ok? Agora integralizando com o imóvel, e ela faz uma nova doação de cotas para os herdeiros. Então, veja que, neste caso específico, a gente tem aí algumas implicações, principalmente a questão da discussão, novamente, do ITBI. Ela pode doar o imóvel para a holding? Pode, mas é o pior caminho de todos. Por quê? Porque, por força da aplicação da COSIT 111 de 2016, a Receita tem entendido que se houver uma doação, seja de dinheiro, seja de imóvel, para uma PJ, isso importa em acréscimo patrimonial tributável na pessoa jurídica, no ganho de capital. É brutal, é 34%. Fora de questão essa hipótese de doar o imóvel para a holding, tá? Estou só falando que a pessoa pode pensar, e se ela doar? Não, ela doar não é o pior cenário. Não, tá? Então, ela poderia aí, a sociedade abrir novas cotas, ela integraliza com esse imóvel, ela volta a ser sócia da holding, mas aí, novamente, ela faz uma nova operação de doação, tá? De cotas, não é do imóvel. Depois que a gente faz a holding, não tem mais, olha, um passeio de bens. Isso aqui, gente, eu mostro uns 15 slides lá da aula. Depois que os bens vêm para a holding, olha, eles estão aqui, eles não saem mais do lugar, estão vendo? Eles não saem mais. O que é que viaja? São cotas. Ó, a viagem
a transferência de cotas, tá? Então, ela pode, voltando, adquirir como pessoa física e levar novamente para a holding. Não é interessante, porque a gente pode ter dupla incidência de ITBI. A aquisição dela, mais uma nova discussão sobre a incidência da imunidade ou não, aí, para levar esse imóvel para a holding. Então, o que é que a gente aqui pode fazer em termos de operacionalização, tá? Voltando, mesmo exemplo. O João e a Maria aqui tinha uma aplicação financeira, ela resgatou essa aplicação financeira, ela liquidou esse investimento e ela está pensando em adquirir uma loja, né, um imóvel em que funciona uma loja, porque ela acha interessante receber locação daquela loja, tá certo? E o que ela pode fazer? Ao invés de ela adquirir em nome de pessoa física, pagar o ITBI da aquisição e depois colocar esse imóvel na rua, subir esse imóvel para a rua, como eu gosto de dizer, né? Discutindo novamente o ITBI, é muito mais interessante ela aportar o capital na holding. O capital, tá certo? Então, ela vai, a holding abre novas cotas, ela integraliza novas cotas com esse dinheiro, porque a integralização em dinheiro não se submete à tributação. Então, não tem discussão nenhuma sobre qualquer ITBI, qualquer imunidade, nada. Não é objeto de tributação. Então, ela integraliza capital social com esse dinheiro que ela tinha, por exemplo, lá na pessoa física, no exemplo foi de uma aplicação, mas poderia ser uma reserva, um precatório que ela recebeu, algo assim. Ela integraliza na pessoa jurídica, tá certo? E aí ela vai se tornar novamente sócia dessa sociedade, tá certo? A holding agora vai ter capital para comprar a loja em nome próprio, ok? Então, ela compra o imóvel em nome próprio com o dinheiro que foi aportado ali no seu, proveniente do seu capital social, tá certo? Ela faz a aquisição, ela vai pagar um ITBI, vai pagar um ITBI, porque se a Maria fosse comprar empresa em nome de pessoa física, ela vai pagar o ITBI de qualquer jeito, ela é adquirente normal aqui, tá? E aí, depois disso, feita essa aquisição, a Maria vai fazer uma nova doação de cotas para os seus herdeiros, que aí ela pode projetar essa doação de cotas no tempo. Então, a depender da legislação do Estado, ela pode fazer aí essa doação de cotas escalonada, para poder pagar o tributo também de forma escalonada, pegar uma alíquota mais confortável, mais interessante, ela pode dissolver, diluir essa operação no tempo e fazê-la aí de forma mais confortável. Tá, gente? Então, respondendo a pergunta aqui da colega, o patriarca não é mais sócio. Como colocar dinheiro na holding para ela comprar um imóvel? Exatamente como eu falei, tá? Então, aí, gente, a gente precisa... Eu quero trazer aqui uma coisa. Eu vejo alguns cursos de holding, não são todos, mas eu vejo alguns, que tratam a holding como algo estático. Tratam a holding como algo estático. Algo que não pode ser objeto de modificações ao longo do tempo. E é exatamente o contrário. Ela será objeto de modificação ao longo do tempo. Ela será, tá? Por que ela será? Porque se a gente pensar que essa holding, ela vai fazer todo o planejamento patrimonial dessa família, vai abarcar todos os bens, ela vai ter uma sobrevida que vai, inclusive, abarcar a vida daquelas pessoas que instituíram o sistema, e ela vai ser responsável pela transmissão desses bens para seus herdeiros. Vocês concordam comigo que a holding é um produto, é um instituto, é um projeto que ele vai transpor gerações? Como que uma coisa, qualquer coisa que você imaginar aí, que vai transpor uma geração para outra, ela pode ser estática. Gente, se ela for estática, ela não sobrevive, porque ela não se amolda às mudanças. Então, a holding ela é dinâmica, ela pode e deve sofrer essas alterações para ela se adequar. Aí agora eu vou para um outro ponto, que é o mais polêmico da pergunta, e por isso que eu deixei para o final. Ela colocou assim: sendo essa empresa não operacional e o patriarca é apenas administrador, como adquirir novos imóveis? A primeira coisa que eu falei foi o seguinte: olha, a forma mais, digamos assim, proeminente, a forma mais inteligente, a forma mais prática, a forma mais econômica de essa holding adquirir bens é pela exploração do seu próprio patrimônio. Ela ter receitas aqui provenientes da alocação desses imóveis, da alocação dessas salas comerciais,
a depender da situação das aplicações financeiras, do dinheiro que foi aportado lá na fase inicial, certo? É essa holding aqui, ela ter vida própria, ela ser pulsante, ela gerar, gente, economia, ela gerar receita, ela gerar riqueza. E a colega colocou assim, sendo essa empresa não operacional, eu vou parar aqui. Eu não trabalho com essa sistemática, cofre, célula isso, célula aquilo outro. Primeiro, porque eu vejo inúmeros problemas de ordem tributária. Esse sistema não é seguro, na minha visão. E eu já disse isso em vários vídeos. Eu não sou contra o uso desse modelo, tá? Então, não estou aqui atacando estratégia de nenhum profissional, nada disso. Eu só estou dizendo que hoje eu não utilizo e não recomendo a utilização, tá certo? Pode ser que amanhã você me veja aqui trazendo um vídeo ensinando a fazer, mostrando todas as implicações. Desde que a gente tenha um terreno seguro para pisar, desde que a jurisprudência aponte para uma estabilidade do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contábil, do ponto de vista fiscal dessa sistemática. Tá certo? Então, hoje, como eu entendo que é muito frágil e como eu verifico que a jurisprudência ainda é muito oscilante sobre o tema, eu não posso, na minha visão, eu não vou trazer isso para o cliente, porque se houver uma atuação futura, se houver uma desconsideração futura, se o cliente lá na frente tiver que pagar algum tributo, essa autuação vai para ele, não vem para mim. E ele é leigo no assunto. Se ele está confiando em mim, ele vai fazer o que eu disser. E eu, nesse momento, não tenho confiança em passar isso para o cliente, ok? Volto a dizer. Pode ser que amanhã eu esteja aqui ensinando a fazer isso. Pode ser que amanhã eu abra aí um curso falando sobre isso. Mas hoje, diante das fragilidades, hoje eu não recomendo. Hoje, o que se aponta aí em termos de julgamentos, em termos de tendência dos tribunais superiores, né? A visibilidade que se dá hoje é de possíveis autuações, tá? Então, aí, eu acho que a gente tem que ir com cautela em relação a essas questões, tá? Então, essa questão de, é operacional, esse é um dos problemas. A colega aqui já sentiu, ela foi muito cirúrgica, né? Olha, mas se não é operacional, ela não tem receita. Pois é, como é que ela vai adquirir novos imóveis? Né? Ela bateu no ponto, ela foi muito feliz nessa observação e dizer assim, olha, mas eu já senti um travamento aqui, né? Já houve um problema. Gente, a sistemática de holding, ela é muito vantajosa, sem a necessidade do uso de determinadas estratégias que forçam o motor em relação à economia tributária, tá? Então, mas ela vai com lucro presumido. Vai alugar na pessoa física para você ver como é a tributação, né? Então, mas tem uma forma mais econômica ainda de apresentar essa tributação. Mas ela é segura? Porque de nada adianta o cliente economizar durante 3 anos e depois levar uma autuação lá na frente que é mais caro do que se ele tivesse pagado os 3 anos, né? Muito mais, por sinal, porque só as multas, multa de ofício, multa de mora e a atualização desse crédito, né? É coisa do cliente olhar para trás e dizer, se eu soubesse, eu teria pagado, não estaria agora diante de um problema desse tamanho, tá? Então, gente, quando eu falo em empresa operacional, eu falo em empresa operacional, por exemplo, em João da Maria, empresa operacional de raiz, né? É uma padaria, é um supermercado, é uma rede de clínicas médicas, é uma rede de laboratórios, uma escola que eles têm, tá? Isso é uma atividade operacional de raiz quando eu me refiro. Quando eu me refiro a operacional, não é uma empresa criada, eu tenho até um vídeo sobre isso aqui, não é uma empresa criada exclusivamente para alocação de imóveis da holding. A colega, como eu disse, já sentiu aqui o problema. Então, gente, holding, ela é muito... Que aí vejam bem, entendam aqui onde está essa questão. Na hora que essa holding explora atividades aqui desse patrimônio, tá? E ela tem, por exemplo, receita de locação de 20 salas comerciais, mais 2 imóveis residenciais, e ela começa a adquirir bens, gente, vocês estão notando que esse acervo patrimonial aqui está aumentando e que eu não tenho que doar mais nada, porque o patrimônio já está todo transferido em cotas, porque a aquisição está sendo direta pela holding, eu não tenho que discutir mais entrada aqui com imunidade de TBI, porque se ela está comprando direto, ela vai pagar TBI como pagaria em qualquer situação.
Eu não tenho que rediscutir aqui ITCMD para transmissão de cotas, nada disso, porque as cotas já estão transmitidas. É a holding que está adquirindo, não são os herdeiros. O patrimônio está sendo engordado aqui, ó. Essa relação não se altera. Isso por si só já justifica, e muito, a holding explorar esse patrimônio próprio que ela tem, tá? E gerar receita própria, para que o aumento patrimonial se dê aqui dentro. É um dos pontos de maior eficiência tributária da holding. Então, gente, cuidado com essas sistemáticas, tá? E aí, por fim, trazendo aqui as 3 possibilidades, aliás, as 4, né? E vou deixar por último as 2 que eu não recomendo. A primeira delas é a holding adquirir diretamente, se ela tiver receita para isso, tá, gente? Não adianta estar lá o balanço todo zerado, receita zero, tudo zero, e a holding adquirindo imóveis, né? Não dá. A operação ela tem que ser real, tá? Então, é ela adquirir diretamente o melhor cenário de todos, tá? Digamos que isso surgiu de uma situação extra, a Maria recebeu um precatório, e aí ela quer investir em imóveis, mas é mais interessante investir direto na holding. Ela pode aportar esse capital na holding através de subscrição de novas cotas, tá? A holding compra o imóvel já direto em nome da holding e ela depois faz a doação de cotas, porque nesse aporte de capital dela para a holding não tem discussão de TBI, porque a operação não é fato gerador de nenhum tributo, tá? A outra opção é ela adquirir em nome de pessoa física e integralizar com o imóvel. Não recomendo, porque vai ter nova discussão, pode ser que ela pague 2 ITBIs, não é interessante, tá? E a última, que é essa vedada, gente, eu estou falando só para a pessoa não pensar em fazer, se pensou em fazer, não faça. Ela comprar em nome de pessoa física e doar o imóvel para a holding. Primeiro, porque a alíquota vai ser em torno de 8%, né? Era melhor pagar ITBI a 3 do que a doação a 8, tá? Não é nem um pouco interessante isso. E depois, porque quando entrar esse imóvel na holding, ele vai ser tributado aí numa alíquota de 34% na tributação aí interna da PJ, tá, gente? Então, não é interessante. Onde é que está dito isso? COSIT 111, né? 111 de 2016, tá? O entendimento da Receita Federal. Ok, gente? Então, espero... Falei demais, né, gente? Nossa, falei demais. Mas, enfim. Ok, gente? Então, eu espero ter aí respondido a dúvida da colega. Estou à disposição de todos. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui no canal, deixe sugestões de vídeos, tá? O canal tem crescido muito com a participação de vocês. É muito mais sobre vocês do que sobre mim, tá, gente? E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o nosso projeto maravilhoso, curso Holding Familiar do Zero, tá? Se você está vendo depois do dia 6 de abril, já tem o link aqui embaixo na descrição para você acessar lá a página com todas as informações do curso. Se você está vendo antes do dia 6 de abril, clica aí no vídeo que vai aparecer ao final falando sobre o curso e entra no grupo de WhatsApp, porque a gente vai ter um bônus aí bem especiais para essa primeira turma. Tá bom, meus queridos? Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.